Olá, eu sou Melissa Leão, estou aqui no podcast Entre Mentes e hoje eu tenho duas convidadas queridas que estão aqui comigo para falar desse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Estamos no mês, né, do Setembro Amarelo e eu trouxe aqui para falar comigo Renale Guedes. Tudo bom, Renale? Oi, Melissa, tudo bem? Eu sou psicóloga, né, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e é um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre esse mês tão importante, né, para a gente que é da área da saúde mental. Verdade, Renale. Eu estou aqui também com Natália Oliveira. Tudo bom, Natália? Seja bem-vinda. Olá, Melissa. Tudo bem? Eu me chamo Natália, sou advogada, especialista em direito trabalhista e previdenciário e estou aqui também para contribuir a respeito desse mês tão importante de prevenção. Certo. A gente vai falar agora sobre o Setembro Amarelo, né, da importância da conscientização desse mês e a relação das empresas, né? Qual a importância da empresa na saúde também dos funcionários, né? Eu queria que vocês dessem uma palavrinha aí para mim, por favor, desse mês. O Setembro Amarelo é um mês escolhido, né, para ter mais visibilidade com relação à prevenção ao suicídio e à valorização da vida. Então, ele é um mês mundial, dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio, desde 2003, né, determinado pela OMS. E a gente utiliza esse mês para trazer mais visibilidade, para que as pessoas possam falar sobre saúde mental, para que elas possam buscar ajuda de saúde mental. Eu sempre digo, quando a gente tem uma dor, a gente procura um médico automaticamente, mas a gente acaba negligenciando as questões da saúde mental. E, em paralelo, com relação ao trabalho, o trabalho hoje é um dos maiores fatores de adoecimento com relação à saúde mental. E aí a gente vai falar mais um pouquinho com relação à saúde mental no trabalho. Isso. A saúde mental é um tema que vem crescendo bastante. As empresas elas têm que atuar na prevenção do adoecimento dos seus colaboradores. Então, cada vez mais buscar investir em capacitação, em acompanhamento, em um ambiente de trabalho saudável, é um ponto muito importante que a gente vai destacar e conversar daqui a pouco. Tá bom. Renale, em relação à questão do adoecimento mental, né? Qual é, assim, o ranking que se tem hoje em dia, atualmente, no Brasil? Você sabe informar, por favor? O adoecimento mental, hoje no Brasil, a gente tem um aumento de 34% nos níveis de depressão, né, que é um dos principais fatores ligados, um dos principais transtornos ligados ao suicídio. Depois, a ansiedade, e a gente tem relacionado ao trabalho o burnout, que vem crescendo gigantescamente e que hoje nós temos o privilégio de poder falar sobre isso, né, de poder falar sobre saúde mental e de problemas relacionados a trabalho com relação à saúde mental. Então, vamos desmistificar aqui hoje, né, pessoal, essa questão e trazer mais informação, né, para quem está assistindo aqui a gente, né, trazer uma luz, às vezes, né, quem sabe, para alguma pessoa que está passando por um momento desse. E a gente está aqui e vocês saibam que podem contar, né, com profissionais, né, como psicólogos ou dentro das próprias empresas, né, buscar uma ajuda, buscar um colega, buscar um superior, para que vocês não fiquem sem esse apoio e essa ajuda necessária, né? Natália, fala um pouquinho agora dessa questão do burnout e da questão previdenciária, por favor. Tudo bem. Uma coisa que a gente tem que se ater em relação ao burnout é que o burnout ele não nasce do dia para a noite, né? É uma doença que ela é escalável, principalmente quando se fala em ambiente de trabalho. Antes do burnout, o trabalhador ele é exposto, às vezes, a jornadas excessivas, a um relacionamento hostil no ambiente, seja de cima para baixo ou de seus pares. A gente fala muito em stakeholders, que são todos os pares, todas as pessoas que os colaboradores lidam diante de uma relação de trabalho. Seja um cliente que você atende, seja um colega que é seu par, seja um superior hierárquico. Então, quando a gente fala em burnout, antes dele, sobreveio toda uma situação de assédio que deve ser combatida. Então, quando a gente fala do adoecimento do trabalhador, do comprometimento dele dentro do ambiente laboral, o que a gente tem que entender é que não basta ser uma doença ou estar diagnosticado, ter uma doença, mas essa doença ela tem que me incapacitar para a atividade que eu desempenho. Então, a partir do momento
que o colaborador tem uma doença que é reconhecido pelo médico do trabalho, essa doença ela tem cunho ocupacional, ela é considerada para fins legais como um acidente de trabalho e gera para esse trabalhador o direito ao afastamento. Esse afastamento, a depender da prescrição médica, pode ser por 1 ano ou, às vezes, até levar ao afastamento em definitivo do ambiente trabalhista. Então, o que a gente tem que ter em mente é o custo que esse afastamento, que esse absenteísmo, ele vai gerar para a empresa. Não somente para a empresa, a gente tem que falar do custo da própria vida, né, que acho que é o mais importante de todos. E trazer para o trabalhador a consciência, a importância do trabalho. Acho que a doutora Renália ela pode muito bem trazer para a gente a importância disso, essa conscientização do valor do trabalho, não só o trabalho pelo trabalho, mas o que é que o trabalho ele me devolve. Isso, né? Renália, fala aí um pouquinho para a gente dessa relação aí para a gente. O trabalho hoje, ele faz com que nós tenhamos função, é o que nos torna útil para o mundo. Então, a ideia de ter sentido no trabalho é extremamente importante para como você se sente nesse ambiente, porque nós só fazemos as coisas quando faz sentido. E aí, se o trabalho for só apenas um meio de você ganhar dinheiro ou ter o seu sustento, isso não vai ser sustentável a longo prazo, porque vai faltar sentido. Então, eu acho que é importante essa pergunta, né? Do porquê nós fazemos o que fazemos. O que é que me move a fazer isso? Qual sentido o trabalho tem para mim? E aí, falando sobre o burnout, que é uma síndrome, né, de exaustão física e mental relacionada ao trabalho, é importante que o trabalho tenha sentido até como uma forma de prevenção, né, para o adoecimento. A gente sabe que hoje o Brasil ele vem numa crescente de burnout, né, por vários motivos. E é importante que a gente fale para as pessoas quais são os sintomas para que elas possam perceber no início, né? O burnout, no início, se apresenta como uma série de dores. A pessoa tem dor no pescoço, tem dores nas costas, e aí tem problemas no estômago, tem problemas intestinais, e procura vários médicos e não sabe o que é. Paralelo a isso, existe uma irritabilidade gigantesca, né? As pessoas ficam extremamente irritadas, agressivas. Existem pensamentos suicidas no burnout, porque geralmente é muito confundida com depressão. Então, existe a tristeza e um dos principais sintomas é o absenteísmo, como a doutora Natália falou, né? Porque a pessoa que tem burnout, ela acorda, né, hoje e pensa, nossa, eu vou ter que ir para aquele lugar de novo, eu vou ter que trabalhar de novo. E, às vezes, ela nem sabe o quão pesado isso está sendo para a vida dela. Então, vai tirando a energia, vai tirando o prazer que ela tem de realizar outras atividades. Geralmente, isso está atrelado à alta competência, né? As pessoas, geralmente, que desenvolvem burnout são pessoas que querem ser muito competentes. E aí, às vezes, o trabalho exige muito e não dá condições para você realizar. E, às vezes, você vive num ambiente hostil, o que vai tornando você com um sentimento de culpa, de incompetência. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são sintomas que estão envoltos, né, do burnout, até chegar um momento de você ter uma pausa mesmo, de você não conseguir mais, né? Esses sintomas eles vão se desenvolvendo ao longo dos anos. Existe uma jornalista que ela fala muito, né, sobre o burnout, eu acho que é a Isabela Camargo, e ela teve uma pane ao vivo. Isso. Né? Ela simplesmente apagou ao vivo. Então, ela desmaiou, no caso? Não, apagou no sentido de não lembrar, não saber o que estava fazendo. Entendi. Porque esses lapsos de memória, eles são bastante fortes. Também no burnout. Isso. E aí, quando existe um momento de muita pressão, você realmente trava. E ela só foi se dar conta, né, de que existia o burnout, de que ela estava sofrendo com isso, depois de ter esse pane ao vivo. Né? Ela estava apresentando a previsão do tempo e simplesmente parou. E desde então ela levanta uma campanha bem legal com relação ao burnout, né? Com a ideia da gente desacelerar para que a gente possa continuar em movimento, porque nós também precisamos de descanso. O trabalho é importante, mas ele não pode ser a nossa vida inteira. A nossa vida não pode ser resumida a trabalho. Então, uma das estratégias de enfrentamento contra o burnout e de prevenção é justamente a ideia de ter limites, impor limites.
quanto tempo eu vou me dedicar a essa atividade laboral. Né? Hoje a gente sabe que as pessoas mais atingidas pelo burnout são os profissionais de saúde, principalmente pós-pandemia, porque foram muito exigidos. Né? Depois vem os profissionais de educação e as pessoas que trabalham com telemarketing e com mídias digitais, com tecnologias. Né? Então, é importante, principalmente, que esse público repense, né, o motivo que eles fazem o que fazem e quantas horas são trabalhadas. Isso. Verdade. Essa questão das jornadas excessivas de trabalho, né? Quando a doutora Renale, ela pontua que os profissionais de saúde estão uma área muito afetada. Jornadas exaustivas de trabalho, né? A gente, enquanto empregador, a gente deve fiscalizar. Existem os limites, por isso que as jornadas de trabalho, elas são já pré-definidas, ou de 8 horas, ou de 12 horas. E quando o trabalhador ele decide por liberalidade própria, cumprir uma jornada além disso, que a gente pode denominar de horas extras, a gente tem que fiscalizar. Não é só o trabalho pelo trabalho, não é só a entrega pela entrega. O colaborador e também a empresa, eles devem estar de mãos dadas, né, um fiscalizando o outro, para que, posteriormente, a gente não venha a sofrer com esse absenteísmo, desse adoecimento desse trabalhador. Quando eu falava em reconhecimento do burnout como uma doença ocupacional, por que eu falava sobre isso? Porque se o colaborador ele vem a ser afastado do trabalho em razão desse adoecimento, quando ele retorna ao ambiente laboral, ele tem uma estabilidade. Entendi. Então, é muito importante que a empresa ela acompanhe, que crie políticas de acompanhamento, de capacitação, que ela conheça bem a atividade que ela desempenha, para que os colaboradores sofram o risco dentro do que as normas regulamentares elas prevêem e predeterminam. É responsabilidade, sim, da empresa acompanhar o desenvolvimento desse trabalho e também estar aberto para conversar e para entender o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Você tem até falado nos bastidores, né, a questão do feedback, que é importante. Isso. Estar aberto para escutar o colaborador, né? E, às vezes ele está com um problema até também em casa, então assim, a gente também, como eles fazer o conhecimento, né, da vida do colaborador. Isso. Eu também vejo que tem uma tendência mundial também, em questão de até, tem alguns países que já estão buscando até diminuir os dias de trabalho, a quantidade. Então, assim, está se vendo que tem que ter realmente um equilíbrio entre o trabalho, né? Mesmo que a pessoa ame aquele trabalho dela, como elas têm um sentido, mas também a gente precisa, como ser humano, de um descanso, né? De pausas e também equilibrar todas as áreas da nossa vida. Não adianta a gente estar só focado no trabalho, que mesmo que a gente ame esse trabalho da gente, pode acontecer o adoecimento, porque nosso corpo, nossa fisiologia necessita realmente de um descanso, né? Para que a gente possa realmente trazer mais a energia para o nosso trabalho. Então, assim, aquele funcionário também que está com algum adoecimento mental, ele vai ser um funcionário que você vai perceber também a questão da falta de energia dentro do ambiente de trabalho, porque ele já chega no trabalho já sem ânimo para começar aquele né? As atividades dele. Então, assim, todos perdem, né? Eu acho que as empresas têm que abrir a mente delas, da importância dessa conscientização, de trabalhando aqui a escuta do funcionário, de estar com um ambiente que seja saudável, até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa desse ambiente que seja um ambiente saudável, agradável. E, como você disse, não só o proprietário, mas assim, os pares também estão ajudando. Sim. Né? Eu acho que é muito importante isso nos dias de hoje, né? Essa conscientização e entender também, eu achei muito interessante que Renale falou, a questão que começa como se fosse uma questão física, né? E você nem entende, né? Você vai buscar um médico achando que é uma questão física e, na verdade, já é algo não só físico, mas também mental. E você nem está percebendo aqueles sinais. Então, assim, é importante também que o funcionário tenha consciência. Por isso que é importante a gente estar fazendo esse trabalho aqui hoje, de estar mostrando para as pessoas o que é o Setembro Amarelo, qual a importância da saúde mental na vida das pessoas, né? Porque se ela não tiver saúde mental, gente, ninguém consegue fazer nada, né? Como você disse, acaba indo para a questão de realmente a invalidez, né? Sim. Do ambiente de trabalho. E uma pessoa, como você disse, não é só questão de um custo para a empresa, mas também um custo para a vida daquele funcionário, porque é muito triste, né? Uma pessoa estar sem conseguir nem exercer o seu trabalho, exercer sua vida, sua profissão, né? É muito difícil. E quanto vale a vida, né? A vida não tem preço. A gente sabe que o esgotamento leva muita gente ao suicídio, né?
Então, as práticas de prevenção são voltadas para isso. É muito importante que a empresa invista em capacitação, mas também no acompanhamento desses funcionários. Entendi. Tu pode dar algumas dicas, Renale, para a gente, assim, o que se pode fazer dentro de uma empresa, assim, algum empresário que esteja vendo, que queira também, assim, tá, né, prevenindo isso, né? Porque, assim, hoje é uma tendência mundial, né, da Organização Nacional da Saúde, da gente trabalhar mais a questão da prevenção, né? Porque tanto assim, falando em custo, né, tanto seja numa empresa, seja no setor público, o custo muito maior é do adoecimento. Então, se trabalha muito essa tendência de prevenir, né? E é importante, só complementando, que a gente entenda que a conta ela vai chegar com relação à jornada de trabalho. Como você falou, começa a se manifestar com doenças físicas, porque o mental já não está dando conta. Então, para quem está escutando, se você acha que tem burnout, se questione, né? O meu cansaço, ele passa quando eu descanso ou não? Porque o cansaço do burnout, você pode dormir 20 horas. Você vai continuar se sentindo exausto, nessa exaustão mental. E aí, voltando para a tua pergunta, Melissa, com relação à prevenção, o principal ponto de prevenção é, primeiro, ter esse estabelecimento de limites, né, da carga horária, do quanto eu vou me dedicar a esse trabalho, por quanto tempo isso tem sido sustentável. Isso. Porque, às vezes, a gente vive sempre buscando o equilíbrio, né? Então, em alguns momentos, talvez seja necessário você se dedicar um pouquinho mais ao trabalho, mas o quanto isso vai ser sustentável a longo prazo, tá? Outra técnica também é desacelerar. Hoje, com a modernidade, nós estamos muito acelerados. Para vocês terem noção, uma criança de 3 anos hoje tem mais informação, acesso à informação que o imperador de Roma tinha. Então, toda essa informação, as tecnologias deixam a gente muito acelerado. A gente, às vezes, está aqui e está pensando num trabalho que tem que fazer depois, no quanto falta. Então, para que as pessoas tentem focar no momento presente. E as empresas trabalharem também com metas realistas e acolhedora, sabendo que o sujeito, além de produzir para a empresa, também é um sujeito que tem uma vida de valor. Isso, né? Verdade. E para as empresas se atentarem, porque as empresas são feitas de pessoas. Então, se os seus funcionários não estão bem, é impossível que a sua empresa ela tenha lucro e ela desenvolva no ramo que você desempenha. Então, hoje a gente já vê um movimento das empresas investindo mais em saúde mental, das empresas, principalmente de tecnologia, exigindo que os profissionais façam acompanhamento, porque eles sabem desses riscos, inclusive desses riscos legais que eles correm enquanto empresa. Isso, quando a doutora Renale pontua do risco legal, né, essa questão do acompanhamento periódico, da ida ao médico, da conversa com os responsáveis da empresa, porque a empresa ela responde de maneira objetiva pelo adoecimento daquele trabalhador. A partir do momento que as forças, o emprego daquela força, daquele trabalhador, no ambiente de trabalho, ele adoece esse trabalhador ao nível de chegar a uma aposentadoria pela invalidez desse colaborador, a empresa pode sim ser responsabilizada, ter que indenizar a perda da capacidade laboral. E é um custo o absenteísmo desse colaborador para o ambiente de trabalho, é um custo do investimento em um novo colaborador, em treinamento. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. Investir em políticas que tragam bem-estar, levar esse colaborador para um ambiente sadio, trazer palestras que possam orientar os colaboradores é sim um investimento importante e necessário. E conscientização, né? E a saúde, hoje em dia, né, o conceito de saúde é saúde mental, social, né, e a física também. Então, investir também fazer a conscientização do funcionário para uma atividade física é importante, sim. Uma boa alimentação é importante também, o descanso, como ela falou. Então, assim, trazer também essas ações para dentro da empresa, né? Sim. Que faça com que o profissional, o colaborador, ele possa realmente se conscientizar, né, da importância desse autocuidado dele. Isso. Né? Quando você fala em autocuidado, é importante falar que a responsabilidade dela não é só da empresa. O colaborador também tem que ser responsável por observar as normas e cumpri-las. A partir do momento que existe um risco físico ou biológico, seja ele a exposição a um ambiente insalubre, eu tenho que utilizar os EPIs que a empresa disponibiliza. A partir do momento que eu não os utilizo,
eu gero para mim a responsabilidade, a culpa recíproca, porque existe ali o equipamento de proteção individual para que eu me livre daquela exposição ao risco e eu, por liberalidade própria, deixo de utilizar. Então, gera também uma responsabilidade, uma falta grave. Inclusive, esse empregado ele pode ser, sim, responsabilizado e até chegar a ser demitido. Certo. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? O colaborador junto com a empresa, para que se previna realmente e não se tenha tanto adoecimento mental, né? Que como Renale falou, está uma crescente no Brasil, né? Desse adoecimento mental dentro das empresas. Isso. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu queria deixar um espaçozinho para a Renale dar uma palavrinha aí para a gente, uma mensagem, né? Para o nosso público. E depois, Natália, né? E foi muito importante trazer esse momento aqui, né, para a gente trazer essa conscientização do Setembro Amarelo e, quem sabe, essa nossa palavra aqui ajuda uma pessoa, né, que está aí do outro lado escutando e que ele realmente possa buscar ajuda, né, a necessária para que ele não acometa desse adoecimento laboral. Os transtornos mentais e as doenças mentais, elas não começam do dia para a noite. Então, para que o público que está ouvindo possa pensar e refletir sobre como eles se sentem, né? Dá atenção a essa questão da saúde mental. Pesquisas mostram que 85% a 95% das coisas que nós fazemos e pensamos, a gente não tem consciência, a gente faz no automático. Então, eu convido agora o público a sair um pouco desse piloto automático e se autoanalisar e buscar ajuda. Nem sempre nós vamos conseguir lidar com as situações e com as coisas de uma forma eficaz. E aí a gente tem a tendência a ir jogando as coisas para debaixo do tapete. Mas vai chegar um momento que esse tapete ele vai estar cheio. E você vai precisar lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. Então, que vocês possam buscar ajuda, que vocês possam sempre saber que vocês podem ser acolhidos e que não é frescura, não é brincadeira, não é falta de Deus. É realmente algo que precisa de atenção e cuidado. Assim como a gente busca, né, cuidar da nossa saúde física, que a gente busca médicos, a saúde mental, ela é, às vezes, até mais importante, né? Porque, como você falou no início, Melissa, é da nossa saúde mental que todas as outras coisas vão acontecer. Né? E aí, se a gente não está bem mentalmente, fisicamente, a gente também não vai ter como estar bem. Então, para que a gente possa, de fato, desenvolver esse autocuidado e buscar ajuda, buscar rede de apoio, buscar profissionais qualificados que possam te ajudar nessa jornada. Tá? E mesmo que você não possa realmente estar pagando um profissional, às vezes, né, que você, às vezes, nem todos podem ter acesso, que você busque um amigo, que você busque uma pessoa que seja o seu superior imediato, que você tenha confiança nele. Então, assim, alguém que você, como você disse, uma rede de apoio para que possa lhe ajudar, certo? Só não fique calado, só não guarde para você, como o Renale disse, a conta chega, né? E depois você vai ficar muito pior, sem conseguir, como ela falou da jornalista, né, que teve uma parada lá no ambiente dela, né? Então, a gente tem que buscar ajuda realmente. Isso. E, Natália, vamos falar aí um pouquinho. Para você que nos ouve, se algo parecido com o que a gente abordou aqui acontece com você, não hesite, procure o seu superior hierárquico, converse com a sua empresa. Da mesma forma, os empregadores fiscalizem o ambiente de trabalho, busquem ouvir os seus colaboradores, invistam em atos preventivos, em cuidar da saúde mental do trabalhador, tragam profissionais para trazer palestras sobre o tema. Capacitação é muito importante. A prevenção é sempre a melhor resposta. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui novamente, viu? E aqui estamos terminando o nosso Entre Mentes. Agradeço também aí ao público que está nos assistindo e até mais.